Se você é um grande fã de Spy Family, sem dúvida já deve ter indicado o anime pros seus amigos, pai, mãe, tio, avó, cachorro, tudo. Mas por mais fã que você seja, aposto que ainda tem várias coisas secretas sobre o anime que você não conhece. Por exemplo, sabia que existe uma versão adolescente da Anya em outro mangá? Ou que o autor já revelou quem é mais forte entre Twilight e Thorn Princess? E se eu te falar que eu descobri um detalhe que pode sugerir que o Lloyd usa calcinha por baixo do seu traje de espião? Se ficou curioso para conhecer esses e outros segredos da obra, então sente-se e já vai abrindo seu pacote de amendoins para ver com a gente 36 easter eggs que você perdeu em Spy Family. Bora lá! Quando Yor e Lloyd se encontram pela primeira vez, Lloyd descobre o nome de Yor ao relembrar de uma enorme lista que ele decorou, que continha o nome de várias mulheres solteiras da cidade. Porém, se você parar para analisar bem as outras mulheres além da Yor nessa cena, vai ver que várias delas têm exatamente as mesmas informações. Todas elas têm o mesmo nome e aniversário, além de que até os rostos de algumas mulheres estão repetidos. Tá certo que a cena passa rápido, mas quem pausar para analisar minimamente essa cena, vai ver que bateu uma preguicinha no animador e ele resolveu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Já se perguntou como Lloyd consegue cozinhar tão bem mesmo sendo um espião? Se conhecemos bem o Lloyd, ele sempre se torna perito em qualquer coisa que ele quiser, desde que a sua missão como espião exija essa habilidade. E já foi confirmado que Lloyd atuou como um chefe de cozinha em uma de suas missões, e assim conservou todos os seus conhecimentos de culinária para usar posteriormente. Para manter o seu disfarce de Lloyd Forger, Twilight precisou ter um emprego secundário como psiquiatra. Acontece que o autor Endo sempre pretendeu que Lloyd ganhasse muito bem com seu trabalho disfarçado, tendo como ideia original que ele se tornasse um médico ou um advogado. Mas como Endo já tinha um pouco de conhecimento na área da psicologia, ele escolheu algo relacionado a esse ramo para ser a profissão de fachada do Lloyd. Mesmo sendo um espião extremamente competente, Lloyd nunca precisou de muitas horas de sono para manter o seu desempenho. Inclusive, depois que ele assumiu a missão Strix, por conta de suas missões secundárias e do seu trabalho no hospital, Lloyd passou a dormir apenas 2 horas por noite. E pior, assim que a sua missão exigiu cuidar de uma criança, ele não aguentou o cansaço e começou a fazer coisas que pra ele é um absurdo: dormir na frente de outra pessoa. Cuidar de crianças pode ser exaustivo mesmo. Todo mundo aqui sabe que a história de Spy Family gira em torno de 2 países vizinhos, Ostênia e Westalis, que vivem em um cenário de Guerra Fria. E essa rivalidade toda é claramente baseada no caso da Alemanha, que se dividiu em 2 nações nesse conflito, sendo a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E Ostânia e Westalis representam esses 2 lados. Mas você sabia que a ambientação, os prédios e até os veículos no mundo de Spy Family foram baseados na Inglaterra? Agora, olhando para esse relógio, parece que não tem nada de errado com ele, não é mesmo? Mas se você der um zoom no que tá escrito aqui na parte de baixo, vai ver que o animador foi novamente bem preguiçoso. Aqui, ele simplesmente esqueceu de alterar o bloco de texto pronto que ele usou como padrão, e o que ficou escrito aqui nessa parte foi o seguinte: Add your text here to personalize, que traduzindo fica: adicione o seu texto aqui para personalizar. E ele achando que ninguém ia perceber. E uma coisa semelhante aconteceu com a importante carta que o Lloyd recebeu do Colégio Eden. Olhando à primeira vista, realmente não dá pra ler o que tá escrito na carta, já que tá tudo meio embaçado. Mas um fã resolveu decifrar o que tava escrito ali e descobriu que era apenas coisa sem nenhum sentido. Por exemplo, traduzindo o que a primeira linha diz, temos isso aqui: portanto, devemos ter muitas moedas aqui na quarta-feira, de forma aleatória, aproveitando o dia. E isso dá uma ideia de como o que tá escrito ali é totalmente sem nexo. Nada elegante, hein, Sr. Henry Henderson? No mangá, as expressões de Lloyd costumam ser mais neutras e inexpressivas, mesmo quando está com a sua família de mentira. Porém, isso mudou no anime, onde ele demonstra mais emoções, como um sorriso mais aparente. Dizem que mudanças feitas no anime servem para melhor transmitir a ideia que o autor queria com a história. Então, dá pra supor que Twilight está amolecendo seu coraçãozinho de pedra. Outra evidência dessa mudança do Lloyd acontece conforme os episódios vão passando. Por exemplo, repare nessas fotos tiradas no episódio 3 e no episódio 17. Dá pra ver que tanto ele como a Yor estão muito mais felizes. Já a Anya tá com essa cara porque tá pensando nos seus planos mirabolantes. Quando Anya e Lloyd vão a um museu, Anya se depara com essa obra de arte aqui, e a reação dela é a mesma do seu amigo te pedindo para abrir o livro de ciências na página 152. Acontece que essa obra realmente existe na vida real. Ela se chama Vênus de Urbino e foi pintada por um dos artistas mais famosos do mundo. E no anime, ela sofreu uma pequena alteração. Na obra original, existem 2 mulheres ao fundo no canto direito, mas aqui, elas foram substituídas por uma cortina branca.
Reparem bem na embalagem desse ketchup. Sem dúvidas, ela foi inspirada na embalagem da Heinz, e justamente isso acaba gerando um grande problema. Toda a história de Spy Family se passa canonicamente na década de 60. Já as embalagens dos ketchups não condizem com essa época, visto que esse design mais moderno das embalagens da Heinz só foi criado no ano de 2002, ou seja, 42 anos depois do ano em que se passa o anime. Mas o ketchup não foi a única coisa que veio de outra época. Esse é o ônibus escolar que costumava levar as crianças para o Colégio Eden, mas esse exato modelo de ônibus só foi ser inventado na década de 80, ou seja, 20 anos depois. Na real, o próprio autor da obra tem noção de que esses e outros objetos não condizem com a época em que a história se passa, mas ele mencionou que queria adicionar alguns elementos modernos para que os seus fãs pudessem apreciar a obra de uma forma mais moderna. Mas e sobre esse pequeno easter egg aqui, você percebeu? Tem uma cena em que a Anya corre para o seu quarto porque não queria fazer o dever de casa, e quando o Lloyd foi atrás dela, podemos ver que o nome da garota na placa da porta está escrito com a letra I e não Y, como estamos acostumados. Muitos acharam que isso foi um erro, mas acontece que nas primeiras versões do mangá, o nome da Anya realmente começou a ser escrito com a letra I mesmo. No entanto, conforme o mangá foi progredindo, o autor decidiu trocar pelo Y, só porque achou que o nome da baixinha ficaria mais interessante, e lá pelo episódio 12, o nome da porta do seu quarto também foi alterado. Mas agora sim, vamos falar de um erro de grafia que eu peguei lá no episódio 1 da primeira temporada. Na cena em que o Lloyd recebe um pacote de documentos do Frank, podemos ver várias coisas escritas na parte de cima do envelope, e uma delas era o nome do Lloyd. Quando você dá um zoom para ver mais de perto, é um pouco difícil de perceber, mas o nome do Lloyd está escrito exatamente assim, em vez de estar dessa forma, que seria o correto. Será que foi uma referência ao Lloyd de Ninjago? Ainda falando de nomes, temos uma referência no próprio nome da Yor. Muitos fãs acreditavam que esse nome seria um complemento ao nome Twilight, que significa crepúsculo, já que em japonês, Yor se pronuncia como Yoru, que significa noite. Porém, isso foi só uma coincidência mesmo, pois o autor afirmou que deu esse nome para Yor porque seus planos eram chamá-la de Yolanda, mas achou o nome grande demais e decidiu abreviar. Temos também outra referência no sobrenome de solteira da Yor, o Briar, que dessa vez não foi nenhuma coincidência. Em inglês, Briar pode ser traduzido como roseira, descrevendo qualquer planta espinhosa da família das rosáceas, como as tão conhecidas rosas. E não por acaso, o codinome de Yor como assassina é Thorn Princess, que se for traduzido literalmente, significa Princesa Espinho. Já na dublagem BR, o nome dela ficou como Rosa Selvagem. Além disso, Briar também faz referência a Little Briar Rose, que é um título alternativo para o conto de fadas da Bela Adormecida. Às vezes, nem mesmo o autor da sua própria obra nota quando ele coloca referências ou sátiras em sua história, como o easter egg nessa cena. Quando Yuri foi visitar Lloyd e Yor pela primeira vez, eles precisaram disfarçar de que eram um casal de verdade, e até fizeram um símbolo de coração com as mãos. Mas convenhamos, isso aqui não parece muito com um coração não. Na verdade, se você observar bem, parece mais um amendoim, que não por acaso é a comida favorita da Anya, e foi a Anya quem uniu Lloyd e Yor. Tá, isso tá mais pra uma coincidência do que um easter egg, mas parece que nem mesmo o autor está a salvo das peripécias da Anya. Agora vamos falar sobre a roupa íntima do Lloyd. Lá no 5º episódio da primeira temporada, vemos essa tela onde mostra algumas das várias informações sobre o agente Twilight. Muitas delas estão borradas, mas de todas que conseguimos ver, tem uma que é, no mínimo, curiosa. Essa em questão diz pantsu, black. Em japonês, pantsu é uma palavra que significa roupa íntima, mas que dependendo do contexto pode ser traduzida como calcinha. Ou seja, pode ser que o melhor agente da Wise esteja fazendo as suas missões por aí usando calcinhas, e da cor preta inclusive. Tá bom. Pode não ser isso, mas por que diabos eles precisam ter a informação da cor da roupa íntima do Lloyd, hein? Você lembra da cena em que a Anya brinca de ser uma princesa em perigo num castelo, enquanto Lloyd interpreta o espião Bondman que tenta salvá-la? Então, esse episódio foi realmente uma grande aventura, mas você sabia que esse episódio inteiro faz referência a uma única página do mangá? Lá no mangá, o autor apenas menciona brevemente sobre a Anya brincando com o Lloyd, mas no anime eles simplesmente transformaram isso num episódio completo de 24 minutos, chegando ao ponto do Lloyd alugar um castelo e enchê-lo de agentes da Wise para interpretarem os personagens da brincadeira da Anya. Logo na entrada do Colégio Eden, você pode notar essa ponte que interliga dois prédios. Só que essa ponte foi baseada em uma ponte da vida real. Seu nome é Ponte dos Suspiros e fica dentro da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Na verdade, o próprio Colégio Eden parece que teve algumas inspirações na Universidade de Oxford também, visto que você pode notar outras estruturas semelhantes entre o anime e o mundo real. Para Anya ser aceita no Colégio Eden, seria necessário que uma criança na lista de aprovados desistisse de se matricular, visto que ela estava em primeiro lugar na lista de espera.
E logo Yor se imaginou assassinando um homem chamado Ikeniero, como se esse cara fosse o pai da tal criança que precisasse desistir. Essa palavra pode ter o significado de sacrifício em japonês, mas esse nome mudou lá para o público estadunidense. Em inglês, sacrifício é sacrifice, mas obviamente não tem como dar esse nome para uma pessoa. Assim, o nome do personagem foi adaptado para Sacrifice, que tem uma pronúncia muito semelhante à palavra em que foi inspirado. Esse nome também foi mantido aqui no Brasil, mas seu significado passou totalmente batido por nós, brasileiros. No episódio 2 da primeira temporada, Yor e suas colegas de trabalho estão falando sobre um ladrão que invadiu o escritório e roubou informações sobre as mulheres da cidade. Depois, Camila diz que daria uma festa em sua casa no final de semana e comenta ao fundo que, se duvidar, Yor apareceria na festa com o esquisitão que invadiu o escritório. E você sabia que aqui temos um pequeno easter egg? Lembra quando Lloyd precisava de informações sobre todas as mulheres solteiras da cidade e pediu pro Frank reunir esses dados? Então, o tal esquisitão era o próprio Frank, e o easter egg é que no fim, quem Yor acabou convidando pra festa foi justamente o chefe do tal esquisitão. Que irônico, né? Olhe bem pra essa capa aqui, parece muito um Spy Family Shippuden, né? Pois é, mas não é bem isso. O autor de Spy Family, Tatsuya Endo, também é autor de outra obra chamada Rengoku no Ash. Acontece que Rengoku no Ash não fez tanto sucesso assim, então o autor decidiu reciclar o design de personagem que ele fez para a protagonista Ash e colocou na telepata amante de amendoim Zanya. Por isso, embora não seja muito difícil encontrar fanarts de Ash e Anya juntas, saibam que elas não são a mesma pessoa e tampouco são do mesmo universo. Mas se você estava curioso para saber como seria a Anya adolescente, tá aí a resposta. Além do design da Ash, seus brincos também foram reutilizados em Spy Family. Mas dessa vez não foi na Anya, e quem porta esses mesmos adereços é a Yor. Por mais que a tradução literal do nome Twilight signifique crepúsculo, esse nome foi dado a Lloyd por outro motivo. Em japonês, essa palavra se escreve com o kanji Tasogare. E esse kanji pode ser traduzido como crepúsculo, mas também pode ser lido como o mesmo kanji que cria a frase "Quem é você?". Bastante condizente com um homem que perdeu tudo na sua vida e que cria múltiplas personalidades para si mesmo enquanto trabalha como espião. Já imaginou quanto seria uma única mensalidade no Colégio Eden? Pois fique sabendo que essa informação já foi dada em um fanbook. Para manter uma criança estudando um único ano lá, você precisa desembolsar por volta de 6 milhões de ienes, ou 202 mil reais com a cotação atual. Sem falar em material escolar, matrícula e merenda. Para comparar, o preço de formação anual na Universidade de Oxford é de até 48 mil euros, dependendo do curso, ou uns 265 mil reais. E aí, quem é rico o suficiente para entrar nessa escola sem bolsa de estudo? Muitos se perguntam, quem é o mais forte, o Twilight ou a Thorn Princess? E essa resposta já foi dada pelo autor de forma curta e grossa. Endo explicou que se a força de Yor está no nível 100, então a de Lloyd está entre os níveis 60 e 70. Tomara que o Lloyd nunca entre numa briga com sua esposa, então. Sabe a cena em que a Anya tenta salvar um garotinho de se afogar na piscina? Quem incentivou de colocar essa cena no mangá foi o editor de Endo, Shihei Lin. Isso foi para alertar os adultos sobre situações em que crianças sofrem risco de vida por não receberem a devida atenção dos seus responsáveis. E como Spy Family é uma obra da qual pessoas de todas as idades podem se divertir lendo e assistindo, parece que a mensagem foi passada com sucesso. Shihei Lin também foi indiretamente responsável pela criação do mangá de Spy Family. No início, Endo não tinha intenção de tornar Spy Family um mangá comercializado, mas Lin o incentivou a desenhar só uns 2 capítulos e mandar para as editoras para ver se eles iam gostar. E não deu outra, Spy Family logo ganhou o coração de várias editoras e acabou sendo um grande sucesso. Depois que tudo deu certo para Spy Family se tornar um mangá comercializado, Endo e Lin criaram planos para viajar até a Alemanha para conseguir mais informações sobre como era a vida no país e ajudar a desenvolver melhor os países de Ostênia e Westeros. O problema é que isso foi bem na época da pandemia de Covid e o mangá já estava sendo comercializado. Então, os dois tiveram que se virar para desenvolver a história com o que achavam na internet. Por mais que muitas pessoas adorem a Yor, Endo admitiu que se sente eticamente incomodado ao desenhar as cenas em que ela atua como a assassina Thorn Princess. É até compreensível, visto que Spy Family é mais voltado para comédia e para um público de todas as idades. Mas imagina se os autores de Attack on Titan e Berserk tivessem esse mesmo dilema. Falando na Thorn Princess, em suas missões de desviver pessoas, ela utiliza 2 armas douradas do tipo estilete, e seu uso foi inspirado no livro O Buraco da Agulha, de Ken Follett. O mais bizarro é que ela pode até usar os seus brincos como projétil. De todos os personagens da obra, o Yuri é quem o autor mais tem problemas em como explorar e definir bem o seu papel na história. No início, era para ele
ser um personagem gentil com todo mundo e não só com a Yor. Porém, o autor achou que seria mais interessante adicionar o seu complexo de irmão para deixá-lo mais engraçado e errático. Também era para ter um segundo personagem integrante da polícia secreta, que ajudaria Yuri em suas missões, mas Endo acabou simplesmente fundindo esse personagem com Yuri. Então, o irmãozinho da Yor é uma grande mistureba de decisões que o autor foi fazendo ao longo da criação do personagem. Aposto que você já percebeu que em vários animes, os personagens costumam usar sempre a mesma peça de roupa, sem se importar se é um evento formal, casual, de tensão e etc. Isso também era algo que incomodava o Endo, e por isso ele sempre desenha seus personagens com diferentes peças de roupa quando tem a oportunidade. Claro, roupas como o uniforme de espião de Lloyd, a roupa de assassina de Yor e o uniforme escolar de Anya são as únicas coisas que ele optou por não mudar a cada vez que aparece. Quando o dublador japonês Takuya Eguchi foi escalado para dublar o Lloyd, ele reagiu de forma bem neutra, pois ele não conhecia a obra de Spy Family ainda. Porém, parece que várias pessoas ao seu redor, como familiares e colegas de trabalho, já conheciam a obra e eram grandes fãs. Assim, essas pessoas próximas de Eguchi ficaram muito mais alegres do que ele mesmo com o papel do Lloyd. Outro easter egg bem legal acontece no episódio 12 da primeira temporada. Nele, Anya é vista segurando um pacote de nozes chamado Mazekose Nuts. E se você traduzir Mazekose do japonês para o inglês, você vai ter a palavra mixed, e assim ficamos com mixed nuts, que no português significa nozes mistas. Mas a parte interessante aqui é que a música de introdução de Spy Family se chama justamente Mixed Nuts. Você pode até argumentar que isso é apenas uma coincidência, já que a Anya adora nozes e amendoins. Então, não seria tão surpreendente que ela estivesse segurando um pacote de nozes mistas. Mas, se você observar a etiqueta do lado direito do pacote, está escrito Dandism, que é uma referência à banda que canta a música Mixed Nuts, e que você pode ver aqui, que tem Dandism em seu nome. E por fim, no episódio do jogo de queimada, na imaginação de Damien, ele aparece nesse lugar estranho, com um céu verde cheio de montanhas e plantas azuis. Quem é fã de Dragon Ball já pegou na hora que essa foi uma referência ao planeta Namekusei, o planeta natal do Piccolo, e onde os guerreiros Z enfrentaram o Freeza. Agora, comenta aí se você já tinha percebido todos esses easter eggs em Spy Family. E se teve algum detalhe que você percebeu, mas não apareceu nesse vídeo, comenta aí também pra gente ficar sabendo. E se você quer ainda mais easter eggs, então eu recomendo pra você esses dois vídeos em que encontramos diversos segredos e detalhes escondidos em One Piece e Demon Slayer. Clica aí em um desses vídeos que estão aparecendo na tela, que eu garanto que você vai ver muita coisa que você perdeu. Mas eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!